tenho dois comentários a fazer, assim, e super relevantes em relação a esse manifesto, né? O manifesto em defesa da democracia, que está sendo organizado pela Faculdade de Direito da USP, tem até esse nome, né, de A Nova Carta aos Brasileiros, em alusão àquela carta que foi feita em 1977 e também lida no dia 11 de agosto e que teve realmente uma repercussão, um impacto, e foi uma semente de uma mudança muito importante no nosso país. Mas o primeiro comentário que eu tenho a fazer é um comentário que há algum tempo atrás eu já tinha feito, né? A elite econômica do nosso país, ela é muito pragmática, e ela está vendo, né, que, enfim, o ambiente de negócio está ficando pior para ela, e, em segundo lugar, provavelmente não vai ser Bolsonaro eleito. Eu disse até ontem que é o seguinte, aquelas pesquisas de ontem, que a gente vai até comentar sobre elas em mais detalhes, vai abrir as pesquisas, né, por gênero, locais do país, faixa etária, e as pessoas vão ver, assim, sites importantes, mas as pesquisas mostraram uma estabilidade que perdura, né? A gente está há mais de um ano aí com os mesmos níveis de intenção de voto do ex-presidente Lula, e o Bolsonaro também com níveis de intenção de voto muito parecidos, e essa última tacada dele, essa última tentativa de compra de votos, parece também não ter funcionado da maneira como ele imaginava. Então, vendo, né, que você provavelmente vai ter uma nova figura no poder, provavelmente você vai ter, é o que dizem as pesquisas, o ex-presidente Lula de volta ao poder, a elite econômica, que eu já fiz até uma comparação aqui, que tem muito de centrão também, já começou a acenar falando assim, olha, a gente é em defesa da democracia, a gente está junto, né, a gente é contra tudo isso que está aí, é um absurdo esse Bolsonaro. Eu duvido que isso fosse feito, por exemplo, há um ano atrás, quando a situação era dramática. Há 2 anos atrás, Chico e Cristina, quando as pessoas estavam morrendo por causa da Covid, valia a vida, né? Uma carta dessa, um posicionamento desse, há 2 anos atrás, valia a vida mesmo, né? E não foi feito agora, há 3 meses antes da eleição, claro que com esse argumento de que, poxa, é uma carta que questiona, né, essas ameaças golpistas, que se posiciona contra essas falas do presidente Bolsonaro, sem citá-lo nominalmente, mas colocando em dúvida o processo eleitoral, mas eu acho que não acontece à toa agora, próximas eleições. Dito isso, né, que parece o cara que só quer colocar água no chope, né, o comunista revolucionário, tem um ponto que é muito importante, que é o seguinte, isso é, na minha opinião, um golpe enorme para Bolsonaro. Isso é um golpe enorme para Bolsonaro, porque se você ler o que está escrito na carta, e eu pego aqui um trechinho da carta, a carta ela é relativamente extensa, está escrito na carta, estamos passando por imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Quem que está fazendo essas insinuações, né? Quem está, enfim, representando esse risco às instituições da República? É o Bolsonaro, é quem está aqui na casa de trás. É o Bolsonaro. E quando você tem uma carta como essa, assinada, né, pelos co-presidentes ali do Itaú Unibanco, a gente está falando do Roberto Setúbal e do Pedro Moreira Salles. A gente está falando do Cândido Bracha, né, que era o presidente. A gente está falando aqui do Fábio Barbosa, que é um dos empresários mais influentes do país, que foi presidente do Santander. A gente está falando aqui do Horácio Piva, a gente está falando do Armínio Fraga, a gente está falando do Mendonça de Barros, a gente está falando do Zé Olímpio. Então a gente está falando, e veja bem, Cristina e meu querido amigo Chico Sá, se antes de uma carta como essa as pessoas tinham um pouco de vergonha de falar que iam votar no Lula, depois de uma carta dessa, no ambiente de negócio, você começa a ficar com vergonha de falar que vai votar no Bolsonaro. Uma carta dessa, assinada pelas pessoas que são donas das maiores empresas do país, que concentram o poder econômico do país, que são as pessoas mais influentes, até na mídia, porque patrocinam a grande mídia, a mídia corporativa do Brasil, uma carta dessa, onde eles estão declarando um não voto aqui. Quem assina uma carta dessa, se você votar no Bolsonaro, é maluco. Né? Você não pode
escrever que você está assinando uma carta dessa porque você está indignado, né, com as insinuações, olha só, as insinuações de desacato ao resultado das eleições, está falando ali do discurso do Bolsonaro para os 50 embaixadores. A carta cita especificamente ali o ataque ao Capitólio, né, nos Estados Unidos, dizendo que não quer que se repita aqui. Então, assim, essa é uma carta de declaração de não voto ao Bolsonaro. Então, aquela vergonha que era antes de falar que ia votar em alguém que não fosse o Bolsonaro, ela passa a ser uma vergonha de falar que vai votar no Bolsonaro, no meio empresarial, nos bancos. Eu trabalhei em banco 20 anos. Eu sei como isso faz diferença. Você vai na onda. Quem trabalha nessas empresas vai na onda, quer estar bem com o patrão.